Bom dia, boa tarde, boa noite, Contenter. Hoje a gente vai falar só com os alienaders de plantão e eu me incluo nessa, então não se sinta ofendido. É o seguinte, nos últimos anos, especialmente pós-pandemia, a gente tem confundido muito autocuidado com autoalienação. E com a gente, eu quero dizer eu e outra porrada de gente aí, com certeza você se identifica em algum grau. Isso acontece por muitos fatores, né? Porque o Brasil é um grande Deus nos acuda, porque o mundo não tá fácil, porque a internet sempre joga a gente para aquilo que é a descarga mais rápida de dopamina. Enfim, são muitas razões para isso acontecer. E aí, eu vou começar com uma história que é meio um auto-exposed, que é, escrevi uma newsletter na Content, se você não assina ainda a nossa newsletter, corre para assinar, porque dá para abrir mais de uma aba, então, por favor, vá lá assinar agora. Que se chama Eu Não Pratico Autocuidado, Só Autoalienação, que partiu das caraminholas da minha cabeça, né, dessa pessoa muito enfurnada nela mesma, que descobriu que, na verdade, tudo que eu estava chamando de autocuidado era uma maneira de me trancar dentro de mim mesma e consumir freneticamente. Eu tenho certeza que em algum grau você também se relaciona com isso, né? É uma herança meio pandêmica, né? Do tipo 50 milhões de passos de skincare, fazer pão, fazer yoga, e você é sempre muito sozinho ali. E a gente trouxe esse mood para a vida pós-pandemia também. E aí, queridos e queridas, eu descobri que sozinho ninguém faz festa, que é terrível ficar enclausurado com você mesmo, mesmo quando você tem chamado isso de autocuidado. E que, na real, essa é uma grande maneira da gente se proteger de viver junto. Porque, afinal, se não é confortável ficar nem com as vozes da própria cabeça, imagine com as vozes de outras pessoas, não é mesmo? Mas aí, o grande insight dessa reflexão é o seguinte: não vai dar para viver sozinho. Olha que epifania, né? Quem diria? Então, hoje, o episódio, a gente vai conversar sobre a importância de construir comunidades. Você vai, sim, conversar com seu vizinho. Você vai, sim, parar de só reagir aos stories e reagir na vida real. E eu espero que você saia desse episódio mais sociável para dar bom para você, para dar bom para o mundo. Então, vamos lá, começar essa conversa. Luísa Vol, rainha da vizinhança, nos conte a sua sabedoria sobre construção de comunidade. Oi, gente. Se você não leu essa news da Ilana, por favor, faça isso, porque eu acho bem improvável não rolar uma identificação e um questionamento muito importante, assim, que a gente acabou tentando se proteger, se isolando de pessoas, de notícias, de temas, de grupos. E no fim das contas, a gente está percebendo que não tem trazido um resultado tão positivo para a gente, nem no individual, nem no coletivo. Então, hoje, nesse episódio, a gente quis trazer esses dois polos, né? O autocuidado e a criação de comunidade. O que isso tem a ver? E como a gente pode estar mais no mundo, mais com as pessoas, se a gente já sabe, eu sou um disco arranhado aqui nessa Contente, falando que o maior estudo de felicidade já realizado no mundo, o maior insight desse estudo é que no fim da vida são as nossas relações que nos trazem felicidade. Então, a gente fica aí na nossa rodinha do hamster, tentando pegar todo tipo de cenourinha, e às vezes ela está literalmente na porta ao lado, né? Na rua, do outro lado do balcão. E a internet também tem um papel crucial nisso, né? Nossa querida internet, que quando brilha, ela é ponte, mas a gente sabe que essa ponte muitas vezes está rompida, né? A gente vai se isolando em bolhas e, enfim, são temas que você que acompanha a Contente já está um pouco por dentro. Então, hoje a gente vai falar um pouco dessa construção de comunidade no off. E para começar essa conversa, eu queria chamar a Dani para compartilhar com a gente um dos exemplos que eu acho
mais lindos de construção de comunidade. É difícil até eu não me emocionar. Olha, gente, eu não sei se vocês sabem, mas assim, eu tenho um problema como fala, incontinência emocional. Eu choro em reunião, eu choro em podcast, então acostumem-se. Mas eu acho muito linda a história do coletivo Dupla Maternidade, da razão pela qual ele começou. Gente, eu sou ridícula. Então, Dani, me poupa aqui desse constrangimento e conte a história do coletivo Dupla Maternidade, por favor. Oi, Lu, oi, Lana, oi, Contenters. A gente está tão feliz de poder falar com vocês por voz. A gente está aí no seu ouvido enquanto você lava uma louça, enquanto você treina na academia, quando você faz alguma coisa, a gente está aqui te acompanhando. Está sendo muito gostoso essa nossa jornada de podcast. Esse tema, ele é muito importante para mim, porque eu percebi que, por mais que eu seja cronicamente online, apaixonada pela internet, o que acontece no off nutre a gente de uma forma muito diferente. Para contar essa história, eu volto um pouco no tempo. Meu filho nasceu na pandemia, num momento em que a gente não podia receber visita nem no hospital, nem em casa. Então, foi uma experiência muito dura, muito diferente. Então, assim, não tinha nem aquela coisa de alguém dar um pitaco não solicitado, sabe? A gente sentiu falta até disso. Mas, com o passar dos meses, a gente começou a ir numa pracinha, numa exposição, e sempre que eu olhava outras famílias ao redor, eu via uma família, a famosa família tradicional brasileira, pai, mãe e filho. E estávamos lá, eu, minha mulher e meu filho, e eu pensava, caramba, eu não quero que ele cresça achando que a família dele é diferente, que a família dele é a única nos lugares. E aí, nessa toada de sempre construir comunidade, mesmo quando eu nem tinha me dado conta disso, eu chamei umas 5 pessoas que eu conhecia, que viviam a dupla maternidade, fiz um grupo de WhatsApp. E falei assim, gente, vamos fazer um encontro para a gente se ver, para a gente se conhecer. É isso, eu conhecia 5 famílias, mais ou menos, tinha gente até que não estava em São Paulo, e fizemos um primeiro encontro no parque. Nesse primeiro encontro, já tinha flexibilizado mais a pandemia, foram 50 pessoas. Então, eu saí de um universo em que meu filho era o único no parquinho com 2 mães, para um universo multiplicado. A gente postou isso na internet, e de repente, esse grupo foi enchendo de gente do Brasil inteiro, e esse grupo hoje se tornou um coletivo Dupla Maternidade, que é agora uma organização da sociedade civil. E para além de toda a formalização, o que é que esse coletivo trouxe para a minha família e para diversas famílias? Essa sensação de pertencimento. O seu filho não precisa ser único na escola, no parquinho, na exposição, em qualquer lugar. Então, quando eu penso no coletivo, eu penso nessa disputa de imaginário que a gente pode viver. A gente pode viver isolado, achando, meu Deus, eu não tenho ninguém, ou a gente pode usar a internet como essa ponte para dizer, vem cá, ó, minha família, estou aqui com a minha família. Tem mais famílias que querem estar perto, que querem tornar muito natural a convivência dessas crianças com outras crianças que têm 2 mães também, porque essas crianças elas vão ser ainda minoria nos lugares, mas quando elas se encontram nesses eventos que a gente faz e tudo mais, a gente brinca de ser maioria também, e é uma sensação tão gostosa. E a gente saiu de um lugar, eu nunca esqueço que nesse primeiro encontro, o Pedro, filho da Simone e da Carol, virou para elas e falou assim, todo mundo aqui no parque tem 2 mães, e a gente estava no Parque de Ibirapuera, que é um dos maiores de São Paulo, e elas falaram, aqui no Ibirapuera não, mas nessa grande árvore sim. Então o que a gente ouve ao longo dos anos é que um monte de criança que nunca tinha visto outra criança, filha de 2 mães, olha para aquilo ali e fala, nossa, aqui ó, essa é a minha vida, tem outras pessoas. Então, esse senso de comunidade, de pertencimento, de você tem com quem contar, independentemente de onde você esteja. E a gente ainda tem uma parte de articulação para as adultas também, que é os perrengues que a gente passa. Alguém coloca no grupo que não conseguiu tirar um documento, porque a pessoa não conseguia cadastrar 2 mães no formulário. A gente faz conteúdo sobre isso, a gente tem advogada voluntária que ajuda, a gente vai entendendo que os nossos problemas, eles acontecem com a gente, mas acontecem com o outro também. E o que acontece é isso, que a gente vira uma rede de apoio em que as pessoas podem recorrer umas às outras para perceberem que os seus problemas não são individuais, são coletivos. E aí a gente tem uma força
para lutar pelo que a gente precisa, e não só isso, mas para celebrar também quem a gente é, as famílias que a gente forma, porque ainda vivemos em um mundo em que a gente está um pouco à parte. Então, essa sensação de comunidade, ela é muito importante, e eu sempre falo assim, que para além do tangível do que a gente vive no dia a dia, eu acho que a gente está trazendo, fazendo, semeando histórias que a gente nem se dá conta ainda do tamanho da importância. Então, eu gosto muito dessa ideia de usar a internet para encontrar sua turma e de forma consistente você deixar essa turma próxima, grupada, como fala a Keka, minha grande parceira no coletivo. O grupo grupou, e é esse grupo que fala. Eu estava agora vendo um grupo de futuras mães, uma das mães falando assim, gente, esse grupo foi muito importante para mim. Eu não quero nem sair, meus bebês já nasceram, eu já estou com um mês, mas assim, vocês foram meu apoio durante essa jornada. Então, assim, a gente pode usar a internet de uma forma em que a gente se sinta nutrido e a gente sinta que a gente tem com quem contar, independentemente de onde a gente está. Ai, não adianta. Eu acho a coisa mais linda do mundo essa história. Ela é tão prática, né? Assim, esse primeiro encontro com 50 famílias é de uma potência absurda e mostra uma coisa que eu acho tão velada nos últimos tempos, que é a quantidade de recursos humanos que a gente tem à nossa volta, que a gente não percebe, né? Assim, a internet e a forma como os gadgets digitais funcionam, que passam essa ilusão de uma praticidade, comodidade, de uma comodidade absurdas. Então, parece que esses viram os nossos novos guias, né? Então, assim, como eu posso tornar tudo à minha volta o mais prático e cômodo possível? E isso está tomando conta das nossas casas, das nossas cidades, né, dos meios de transporte, das portarias, os mercados de bairro. Então, a troca com o outro, ela está entrando em extinção. Quando, se você vive numa grande cidade, por exemplo, São Paulo, eu acho um fenômeno, assim, essas portarias automatizadas que vão eliminando todas as camadas humanas que tem. A mesma coisa de um atendente de um grande mercado de rede versus um atendente de um mercado de bairro. Uma experiência completamente diferente. Do mercado de bairro, talvez assim, é a Aline ou é o Fernando. Do mercado da grande rede, parece que é uma pessoa que está ali, mas que no dia seguinte pode ser outra, e aquilo não tem o menor vínculo com a gente. Então é importante. Fala, amiga. Não, e é muito louco a gente pensar que a gente está trocando pessoas por praticidade, e a gente não pensa que um dia podem nos trocar também por praticidade, né? Eu fico pensando sempre nessa perda massiva dos empregos, e a gente troca tudo por, não, mas é mais rápido, é mais eficiente. Eu não vejo ninguém mais descansado. A gente está gravando esse episódio aqui em dezembro. Eu tenho a sensação que esse ano a energia de todo mundo se esgotou ali no final de outubro, sabe? Parece que a cada ano a gente está mais acelerado e fica mais cansado, mas aí o capitalismo e a tecnologia nos prometem muitas coisas. Vai ser mais rápido, vai ser mais eficiente, mas a gente está perdendo esse senso de conexão. E quando a gente pensa nas redes sociais, inclusive, a gente se acostuma a ver a vida, inclusive dos nossos amigos, pelas redes. Aí a gente acha que porque a gente sabe que ele viajou para tal lugar e porque ele postou sobre tal coisa, a gente acha que a gente está perto, mas como é que a gente está criando espaço para estar perto intencionalmente, olho no olho? Fica parecendo assim, olha, elas estão aí querendo ser os maias e os incas, vamos encontrar presencial. Mas a gente vai precisar, porque assim, você não sabe, nem que o seu amigo seja boca rosa, você vai saber o que acontece na vida, porque se ele passar o dia inteiro postando stories, aquilo é uma versão editada da própria vida. Aquilo ali é um recorte das conquistas, do que ele quer apresentar para o mundo. Mas no off é que o bicho pega, e no off é que a gente vai saber das nuances, que a gente vai praticar o estar junto, assim. Então eu fico muito preocupada que a gente se acostuma, e ainda mais nos grandes centros, né? É isso, se você, estando em São Paulo em dezembro, quem quer se encontrar
Rapaz, é muito amor, porque é um trânsito do cão, você vai gastar muito dinheiro, ao mesmo tempo que bom que você está tentando ritualizar um pouco a vida, porque senão você vai ficar de uma tela para outra, sendo atendido por máquinas cada vez mais, e assim, não tem como a gente não entender no corpo o impacto que existe quando a gente compartilha um tempo juntos. Seja fazendo uma refeição, seja indo no cinema junto, quando a gente vê que a gente é gente, que a gente não vai trocar a vida e as emoções por tanta velocidade. E desde quando conexão virou sinônimo de Wi-Fi caindo ou não, de estar online ou não, a gente perdeu o que a nomenclatura conexão quer dizer, né? Antes da internet, a palavra conexão já existia. E conexão é o que trabalha a musculatura da nossa humanidade. Então, é isso. Uma coisa que eu fui percebendo depois que eu entrei nesse espiral de achar que autocuidado é estar sozinho, eu percebi que eu estava perdendo tecido de humanidade. É quase músculo. Se você não for para academia e não machucar, se não entrar em atrito, em contato, se não machucar, não produz humanidade. Então, assim, achar que toda conversa que eu sentar no Uber, o motorista vai ser um espelho exato da minha ideologia. E, gente, eu não estou falando de violência, tá? Eu estou falando de conversas comuns, que a gente sempre tinha antes de 2018. Então, assim, achar que eu vou conversar com uma pessoa e ela vai ser uma projeção exata do que eu quero que ela diga é uma loucura, é uma insanidade, é reprodução de pensamento algorítmico. O que vai acontecer é que as pessoas são terríveis e deliciosas ao mesmo tempo. E a gente vai ter que, para construir essa musculatura de conexão e não perder a humanidade, não deixar que conexão vire o quão a minha internet está boa ou não, o quão o meu 5G está funcionando ou não, a gente vai ter que entrar em atrito com as pessoas. E atrito não é só briga, atrito é literalmente, na física, deve ter alguma explicação, físicos que nos ouvem, coloquem nos comentários, mas atrito, na minha cabeça, de humanos, é qualquer coisa que junta e não necessariamente encaixa, mas ela tá junta. Então, assim, eu acho que a gente precisa perder medo de ter esse atrito que nem sempre é uma confusão. E eu tava percebendo isso muito em mim, eu entrava no Uber, tascava um fone. Eu não dava nem bom dia. Quando eu dava, era bom dia. Eu tava numa fila, e às vezes o meu fone não estava tocando nada. Não tava, porque eu também tenho isso, eu não consigo, contrariando o que pensam sobre mulheres, eu não consigo fazer muitas tarefas ao mesmo tempo. Então, ou eu presto atenção no trajeto, ou eu estou ouvindo música. Eu botava só para não ter o incômodo de ouvir a voz de outro ser humano. Só que isso vai moendo você por dentro. Porque, assim, conversar só com os seres humanos que você ama é uma delícia, mas em algum momento você sempre quer mais. E eu acho que a gente não dá para podar esse mais, porque é tudo que as redes sociais querem também, puxando um pouco para o tema do nosso podcast, né? Não é à toa aí que o Zuckerberg... Olha, eu tenho uma meta que é falar mal de 1 bilionário por episódio. Foi Elon Musk, agora eu vou falar mal do Zuckerberg. Quinto episódio, eu acho que você tá concluindo essa meta. Eu acho que tá bem, né? Tô indo legal. Já para dar uma filtrada da audiência, opa. E aí, o que acontece? Não, o Zuckerberg acha que a forma dele fazer mais 1 bilhão é vendendo amigos digitais. É isso aí, o negócio, o novo produto dele é chatbot que só concorda com você. Então, assim, isso também é um espelho da nossa sociedade. Então, uma coisa que me ajudou foi perder um pouco do medo do atrito. Então, perder um pouco do medo da discordância saudável, política, cívica, sem violência, mas estar aberta a ouvir as outras pessoas e a iniciar conversas completamente corriqueiras. Então, na fila, no Uber, na fila do mercado, com atendentes, e eu tenho o privilégio de morar numa cidade que não é São Paulo, não é uma grande metrópole, então as pessoas aí convivem com mineiros, o que facilita muito a vida para quem quer construir conexão, mas estar aberto a esses pequenos momentos, porque com as agendas malucas também, a gente não vai ter um momento que todo mundo vai no parque dar as mãos e fazer um grande ritual, não vai. A gente vai ter que estar construindo isso ali nas brechas do dia a dia, então pensar assim me ajudou bastante a sair dessa espiral.
Até porque no offline você não consegue silenciar alguém, você não consegue bloquear alguém, você não consegue pegar aquela opinião divergente da sua e dizer assim, não quero falar com você, tchau. Que é um comportamento que a rede social estimula na gente, né? E eu acho que a gente está muito acostumado, a gente está muito ensimesmado. A gente está ali falando o que a gente acha, aí a gente está nos nossos filtros de bolha, convivendo com pessoas no online que concordam com a nossa visão de mundo, e aí a gente está intolerante para a discordância no off. Eu lembrei de uma situação assim que foi muito sintomática com umas amigas, e aí teve uma discordância por causa das crianças, e a conversa escalou de um jeito que eu pensei, talvez se a gente tivesse cara a cara, não tivesse ido para esse lado, mas a gente estava no WhatsApp, então virou um grande embate de eu tenho razão versus você tem razão. E isso me fez pensar demais como numa construção de comunidade a gente tem que se abrir para não só o erro do outro como o nosso, mas como para reparação também. Porque as pessoas não são descartáveis e as relações não são descartáveis, mas a gente está tão com a dinâmica algorítmica na cabeça que a gente fala, beleza, então não me agradou, tchau. Então, onde é que está a construção dessa musculatura, da convivência? E a convivência não vão ser só flores. Eu acho que a beleza está, inclusive, na gente conseguir ter as conversas difíceis, né? Relação, uma vez eu escrevi um texto que é só relação que importa vale a DR, a discussão de relacionamento. Porque quando você é indiferente, você fala assim, beleza, pode vir o próximo. Mas se você se importa, você quer se colocar assim, mas eu acho que a gente está transferindo demais essa lógica das redes para as nossas relações, e não é à toa que a gente tem preguiça de encontrar, que fica mais fácil ficar ali horas rolando o dedinho na tela, consumindo um monte de conteúdo, porque é mais confortável, mas a gente não vai prosperar se a gente não voltar para o básico, e o básico é se relacionar. Olha, eu escutando vocês, eu me lembro de alguns experimentos que já foram feitos e que mostram como a busca pela felicidade ela é contraintuitiva. E esse é o meu feedback para a natureza, eu já dei em alguns episódios também, que é, meu Deus, como seria bom se o nosso modo automático nos levasse a fazer ações que, de fato, vão trazer felicidade para nós. Vou dar um exemplo aqui dessa busca contraintuitiva, que é assim, fizeram uma pesquisa com pessoas que pegavam o mesmo trem todos os dias, e a pergunta era, você vai passar melhor essa viagem ficando sozinho ou trocando ideia com a pessoa que está do seu lado? É tipo, socorro Deus, a primeira impressão que dá, né? Assim, a pessoa vai falar comigo. Não, gente, isso aqui é uma simulação, porque eu sou a que puxa a conversa, tá? Eu sou bem atípica. Mas, resultado... Ô, Luísa, disclaimers que você não precisa fazer, porque sim, você obviamente é a pessoa que puxa a conversa. Eu sou aquela no Uber fala, seu Josivaldo, eu tô triste hoje. Mas eu preciso fazer para o público, porque vocês me conhecem, mas o público não. Mas tem um quê de experimental também nisso tudo, do tanto que eu já escutei, alguma coisa estudei, eu tenho que colocar em prática, mas o resultado desse experimento do trem, obviamente, foi que as pessoas que trocaram com outro ser humano ficaram mais felizes. E aí, assim, a gente fica muito focado, assim, nos nossos amigos, né? Encontrar os amigos é difícil, tá longe. Mas, assim, gente, é a pessoa do Mercado Livre que chega para entregar um negócio e fala, oi, tudo bem? Tem um outro estudo que fala que se você recebe 7 abraços por dia, a tua saúde é muito melhor. Eu quero depois a gente ter uma reunião desses dados todos para passar para os nossos queridos contenters, mas eu agora é assim, a pessoa já vem meio perto de mim, se puder ganhar um abraço, eu quero. Se puder dar um abraço, eu dou, entendeu? Professora da escola, qualquer pessoa, se me der um pouquinho de intimidade, eu vou abraçar. Gente, é contraintuitivo, mas são essas coisas que nos trazem muita felicidade. E aí, eu queria trazer aqui para inspirar as pessoas nesse final de ano, algumas formas que cada uma de nós pratica na vida, assim, para reconstruir esse laço comunitário
que em 2025, 2026 é um trabalho de guerrilha, de ativismo, é contra-intuitivo, é anticapitalista. Então, assim, é um esforço mesmo, real. E então eu quero ouvir vocês e compartilhar também. Compartilhem o que vocês têm feito para estar mais perto das pessoas, não só seus amigos. Eu tenho um exemplo que eu estou muito orgulhosa. Eu tenho um orgulho na vida que é finalmente ter conseguido ritualizar as amizades. Eu sentia muita falta de comer pizza num domingo com os mesmos amigos. E eu ficava pensando, sabe quando você é criança e você tem uma lembrança de como era a sua casa? Eu queria que meu filho tivesse uma lembrança de uma casa cheia, cheia de amigos, aqueles amigos que ouvem aquelas músicas e que dançam no meio da sala. No final do ano passado, 2024, eu estava com essa vontade, e aí eu estava viajando, uma amiga viajou para nos encontrar no meio da viagem, e a gente falando disso. Como é difícil nessa vida adulta, que todo mundo tem seus compromissos e tem grupos diferentes de amigos, a gente se vê com recorrência. E eu fiquei falando muito como eu estava com essa vontade. E eu joguei essa ideia. E aí aconteceu uma coisa muito triste, que de repente, em dezembro do ano passado, um amigo nosso, jovem, brilhante, morreu, do nada, uma morte estúpida. E aquilo ali foi um choque para todo mundo, e a gente ficou sem chão, sem entender o que tinha acontecido. E no grupo de Zap, eu falei assim, gente, vem aqui para casa. Ele morreu em outra cidade, a gente não podia ir para lá, e foi todo mundo lá para minha casa. E a gente começou essa domingueira, que a gente chamou. E a gente começou na domingueira fazendo um velório. A gente lembrou dele, a gente viu foto, a gente escutou música, a gente chorou, e a gente passou um dia inteiro juntos, se nutrindo do amor uns pelos outros para sustentar essa dor absurda, essa partida repentina. E ali a gente falou, caramba, a gente precisa se ver mais, a gente precisa estar junto. A vida é assim, de repente alguém morre. Um dia ele tinha ido para o carnaval viralizado com a fantasia incrível, no outro dia ele tinha discursado na ONU, no outro dia ele morreu. E a vida passa e a gente não se vê porque a gente não tem tempo, porque a gente está ali na internet achando que está dando conta da vida uns dos outros. E a gente passou a fazer esses encontros todo mês. Eu falei assim, gente, vai ser aqui em casa, sempre vai ter. Vai ter um dia que pode ter 20 pessoas, vai ter um dia que pode ter 2, mas a gente vai fazer, eu vou fazer esse compromisso. E a gente fez em janeiro, a gente fez em fevereiro, a gente fez em março. E isso já tinha alargado na gente um espaço de amor muito grande. E aí o povo começou a falar, eu quero fazer na minha casa, eu quero fazer na outra. Aí uma amiga que fez o sonho da época da pandemia de comprar uma terra e viver nessa terra falou, vai ser aniversário do meu filho, bora fazer um aqui, bora. E a gente... Agora, há uma semana, a gente fez a de Natal com um amigo secreto. As crianças, uma coisa muito mágica que eu acho que, assim, agora as crianças encontram, imediatamente elas já começam a brincar. Quem tem criança, às vezes, acha que quando você... A criança sempre brinca, mas às vezes tem um estranhamento. E agora elas já sabem que tem a domingueira, elas sabem que são os amigos da domingueira, elas querem ir. E a gente está num lugar, assim, de um amor tão profundo, e eu acho que o entendimento a gente aprendeu a se priorizar. A gente fica sedento, quando alguém não pode ir, fica assim, com aquele fomo, e a gente já tá começando o calendário do ano que vem, e aí uma outra amiga mora na praia, e bora pra praia, e eu acho que o que a gente se deu foi a coisa mais bonita que a gente pode se dar, a gente deu tempo. A gente não sabe quanto tempo a gente tem aqui, a gente não vai ter todos os encontros com as pessoas que a gente ama, de repente elas podem morrer, desculpa pesar, mas é que eu tenho um histórico nesse sentido. E aí a gente tem que aproveitar. A vida está acontecendo e a gente precisa ser intencional. E aí agora eu já estou espalhando. Um outro grupo de amigas foi lá em casa e falei, gente, um ano fazendo domingueira deu muito certo. A gente se viu 2 vezes no ano. Bora lá. Então alguém tem que pegar a missão, e eu amo pegar essa missão,
e dizer, a gente vai se encontrar. E outra coisa também, é zero perrengue, porque às vezes eu ia receber amigo na minha casa e eu ficava querendo fazer aquela mesa com cheio de comida, não sei o quê. Agora é assim, cada um leva uma coisa, a gente faz um mesão. Virou até uma piada que, uma época, todo mundo levava um frango de padaria, aí virou uma concorrência assim, opa, eu que levo frango de padaria. Então vira aquele mesa, não tem problema para ninguém, todo mundo ajuda a deixar a casa organizada depois. E é uma sensação de pertencimento e de comunidade que eu recomendo a todo mundo. Eu gosto muito que a gente está fazendo esse episódio em dezembro, e eu já quero deixar de sugestão. Fala, ritualiza a sua vida, faz domingueira com seus amigos, e conta pra gente como é que você se sentiu depois da primeira e depois da 12ª. Eu quero que no ano que vem a gente fale aqui e a gente ouça vocês para saber o que é que aconteceu no coração e na vida e no senso de comunidade que vocês carregam. Que lindo! Eu sou apaixonada por essa história também. E eu acho que ela tem 2 insights super interessantes, que é, você falou, Dani, que vocês se deram um presente do tempo. Mas eu quero adicionar um outro presente que vocês se deram, que é o presente do espaço. Eu bato nessa tecla na Contente também, que a forma como a gente se encontra importa. E a forma tem muito a ver com o espaço. Um encontro num bar, um encontro num restaurante, um encontro numa praça, um encontro numa casa, são 4 encontros completamente diferentes. Eu vi uma publicação rolando aí, eu até tentei achar, que é que algumas pessoas às vezes se sentem presos num looping de atualizações. Então, se eu sento num bar com uma amiga, a expectativa é assim, o que tá rolando? Aí uma fala do trabalho, outra fala do trabalho. Aí uma fala da vida amorosa, outra fala da vida amorosa. Aí fala da treta, aí fala da treta. Aí você fica nessa e volta pra casa meio... É quase um fast food do papo. E quando você tá numa casa, gente, muda tudo. Uma casa comporta silêncios, uma casa comporta pausa, uma casa você tira o sapato, numa casa você senta de perna cruzada, e tudo isso muda a tua entrega. E outro ponto também que eu achei super importante desse case, o case Domingueiras, é facilitar o rolê, assim. Eu tenho muito uma coisa assim, gente, vem aqui domingo, aconteceu, sei lá, domingo retrasado, Dani tá de prova, vem aqui, começo chamando 1 ou 2 pessoas, no fim tinha 17. Um dia normal nesta residência. E qual era o rolê? Vamos pedir um delivery nesse dia. E eu vi também outro dia uma publicação falando assim, chama um amigo para uma cerveja e uma azeitona. Você não precisa alimentar a pessoa, assim, sabe? A gente vai criando todos esses steps completamente desnecessários, sendo que às vezes tudo que precisa é 2 pessoas num sofá. Então, lembra quando a gente era aquela coisa assim, eu lembro demais no começo da vida adulta, morando com amigos, aí chegava todo mundo do trabalho, sentava no sofá e assistia uma novela, e ficar conversando junto, assim, e às vezes você reencontra esses amigos depois de anos e você sente falta desse tempo compartilhado nesse tipo de espaço, assim, pode ser mais simples. Eu acho que a vida adulta traz muitas camadas, né, e não precisa, basta a gente estar ali e querer, e a gente cavar esse tempo e esse espaço, porque vão ter muitas coisas que vão poder te impedir. Tem uma programação imperdível, vai ter um encontro de família, mas se a gente não cava esse espaço, o tempo passa e a gente deixa de se nutrir. E eu até fiquei pensando no link com os episódios que a gente faz com o Pacto contra a Fome, né? Isso de cada um levar uma coisa, o que sobra, você já leva para comer no dia seguinte. Tipo, não precisa de ostentação. A grande ostentação é o amor que a gente nutre uns pelos outros. De resto, a gente resolve. E até, falando de Pacto contra a Fome, rolou uma publicação na Contente sobre como a comida instagramável acabou fazendo com que aumente o desperdício de alimentos em casa. E eu acho que tem a ver também com esse encontro instagramável.
a mesa linda, né? A foto depois. Gente, encontros que acontecem na minha vida que vão parar no Instagram, eu acho que é 3%, sabe? Você não tem que tornar tudo instagramável. Tem tantas oportunidades que podem estar a teu acesso. E aí eu vou aproveitar e trazer um caso aqui, alguns casos também que eu já criei e que funcionou muito bem, que é o tema da vizinhança, assim. Eu acho que a vizinhança é um dos recursos mais desperdiçados da vida contemporânea. A gente se abre para fazer amigos no trabalho, a gente se abre para fazer amigos na academia, a gente se abre para fazer amigos em cursos, mas a gente tem pânico do vizinho. A gente tem muito medo, a gente corre para pegar o elevador sozinho, né? E esse medo, que é até um medo que a Ilana estava trazendo assim antes, o quão ele é real? Quantas tretas de fato, né, surgem dessas possibilidades de encontro versus esse medo que é estratégico, gente. Isolados, a gente não tem poder nenhum. Uma comunidade isolada, ela está à mercê total. Então, como que a gente pode usar essas oportunidades como esses recursos mesmo que a gente tem à nossa volta? Eu fiz recentemente uma mudança de casa, então eu estava morando num apartamento e mudei para uma casa na rua, e isso está transformando de novo totalmente assim a minha relação com a vizinhança. Eu tô há 1 mês nessa casa, meus vizinhos já foram no aniversário do meu filho. Como diz uma amiga minha, muito dada. Mas é isso, agora sim a gente se apoia. Eu tenho aqui uma família do meu lado que tá a um WhatsApp de distância para me ajudar com tudo. E eu por eles. A internet é maravilhosa, os nossos amigos são tudo, né? A gente sabe o quanto a gente se esforçou para construir essas redes, mas tem mais vida, tem mais recurso, tem mais possibilidade. A gente se abrir para isso, eu acho que pode ser uma meta muito linda. Eu fiquei lembrando dos momentos em que nós, né, eu e você, Lu, já fomos vizinhas, e a gente já morou uma época em casas na mesma rua, enquanto nossos filhos eram bem pequenos, e junto com outra amiga que também tinha filho da mesma idade, e virou uma turminha. Então, além de ter nós como turma de amigas, nossos filhos viraram uma turma de amigos, e eles são amigões, e eles se amam, e é a coisa mais linda de ver. E é isso, porque a proximidade também é muito mágica. É juntar em casa, é comer junto, é tomar banho junto. Eu estou muito, realmente, esse episódio me fez perceber como eu estou a pregadora da palavra da comunidade, porque também mudei de casa e tenho amigas no mesmo bairro. E aí já aconteceu de uma ficou doente, a gente ficou com a filha, aí a outra pessoa de uma fantasia de carnaval, uma fantasia para a escola, a outra emprestou. A gente estava terminando a reforma da nossa casa, ficou uns dias na casa das vizinhas que estavam viajando. Então, assim, essa sensação de que você pode contar com quem está perto realmente é muito legal. E eu fiquei lembrando que uma época tinha um app, que eu nem sei se tem ainda, chamado Tem Açúcar, que era assim, um app de vizinhança, para você falar assim, alguém tem uma furadeira? Pensa num prédio com 20 apartamentos. O capitalismo chora. Vender 20 furadeiras ou vender uma furadeira que vai ser usada por 20 pessoas. Então, assim, como é que a gente se abre para esse tipo de possibilidade também, sabe? O isolamento, ele é confortável, ele não causa fricção, ele nos faz consumir mais. Isso é projeto também. Então, quando a gente compartilha, é isso, reciclou a fantasia, em vez de ir para um hotel, ficou na casa das amigas. Tudo isso muda a nossa percepção das coisas. Então, acho que a gente pode se abrir também para essa ideia de que a gente pode pedir ajuda e que a gente pode oferecer ajuda, porque quando isso acontece, causa alguma coisa aqui dentro que é muito intangível e muito valiosa também.
Então, gente, com esse monte de convite bom, né? Tem de vizinhança, tem de coletivo, só faltou de sindicato. A Luísa, inclusive, tem uma história, entra nos pós-créditos. A próxima. A gente deixa aqui esse desejo imenso que você encontre, mas eu acho que encontrar não é o verbo, é construa a sua comunidade, se apodere da vontade que você tem, indescritível, de chamar aquela pessoa para sair, de conversar presencialmente, eu odeio ser aqui pesa o clima, mas eu vou ter que ser um pouco que a vida é finita, esse planeta é finito, então assim, vamos fazer os movimentos para construir as comunidades que a gente quer ver por aí. Por aqui eu tenho feito movimentos também, assim, menos incríveis do que os exemplos citados, então, portanto, eu não vou nem me dar muito ao trabalho, mas ainda muito legais. Então, pega também, por exemplo, para mim, eu tinha um avô que era, no interior a gente chama de alma de vereador. Ele tinha uma pessoa que tinha essa alma de conversar com todo mundo, na época que não tinha redes sociais. Eu lembro, assim, que a minha melhor amiga foi pro velório dele, e é uma coisa engraçada hoje em dia, porque já faz tempo. Então ela falou assim, meu Deus, é o velório mais bombado que eu já vi na minha vida. Não tinha muita gente. Teve uma hora que me agoniou, eu falei, gente, é o velório do meu avô, do Michael Jackson, que é isso aqui? Vai todo mundo para casa, chega, eu quero sofrer só com 5 membros da minha família. Então ele era essa pessoa que sem redes sociais, sem nada, tinha essa alma de vereador. Então assim, você não precisa cumprir um mandato de vereância, mas a não ser que você queira também, sou super a favor de engajamento político, mas faz esse exercício ativo, pega alguém que é um exemplo para você. Eu tenho tentado me inspirar muito no meu avô, né, em a pessoa que o meu avô foi, porque ele era esse exemplo de construir comunidade com a vizinhança de uma maneira muito orgânica e muito offline. Então, fica aqui o convite para o seu 2026. É isso então, né, Contenters? Muito obrigada. Mandem esse episódio para alguém com quem vocês querem construir comunidade. Nos vemos em breve no próximo episódio. Só para finalizar, eu acho que a gente vai fazer uma seleção de links, de matérias, de posts, que a gente já falou sobre esse tema, para inspirar vocês, porque tem muita coisa legal e que vocês estejam bem próximos às comunidades de vocês e sintam o impacto que isso pode ter na vida nesse ano que vem por aí. Um beijo!